Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, naturalmente, cumprimentar a Sra. Inspetora e a Subinspetora da ACT, dizendo que é para nós, de facto, sempre um gosto receber a ACT, porque pelos importantes contributos que nos dá sempre que estamos a tratar deste conjunto de matérias, quer da igualdade, quer da parentalidade. Cumprimentar também, naturalmente, os colegas e, como referiu a Sra. Presidente, eu agora, na qualidade de representante do Grupo Parlamentar do PSD, queria agradecer, desde logo, a forma objetiva com que nos trouxeram aqui esta exposição, objetiva e com um conhecimento de causa profundo daquilo que são algumas dificuldades, que também é isso que eu acho que nós precisamos de aferir, algumas dificuldades que a ACT verifica no âmbito do trabalho que desenvolve e, portanto, corrigirmos no sentido em que a atividade da ACT também, de certa forma, seja facilitada, porque nós estamos convictos e, aliás, temos conhecimento dessas situações que muitas vezes o papel de fiscalização ou levantar uma contraordenação nem sempre é fácil e muitas vezes essa dificuldade que sentem resulta da falta de objetividade da própria lei. E desde logo agradecer os enormes contributos e também a disponibilidade que nos manifestaram para deixar aqui mais documentação ou nos enviar documentação relativamente às iniciativas em concreto. Eu não tenho propriamente questões, mas gostaria de trocar aqui umas opiniões relativamente às matérias que aqui referiram. Primeiro, felicitar o papel que desenvolvem e esta informação que nos deu da coordenação que existe conjunto com outras entidades, designadamente a CIT, ao nível da informação. Essa é uma preocupação que este Grupo Parlamentar PSD tem e tem manifestado, porque de facto isso é fundamental para a prevenção. Muitas vezes a violação da lei resulta precisamente do desconhecimento, que não isenta de responsabilidade, como sabemos, mas muitas vezes até o próprio trabalhador nem tem conhecimento correto daqueles que são os seus direitos, às vezes também muito culpa e penitenciamos eu, da minha parte, enquanto legislador, por isso, porque às vezes o legislador tem tanto a preocupação de ir fazendo leis e a dificuldade às vezes de as apreender e é enorme e isso convinha também termos essa preocupação. Houve aqui um aspecto que me pareceu importante esclarecer até para melhorarmos os diplomas, que foi a questão, é um facto que as desigualdades continuam a existir, a ACT informou-nos aqui que tem aumentado o número de visitas até ao nível desta questão da desigualdade e que tem surgido em algumas situações de denúncias, peço desculpa, contraordenações. Eu pergunto, estas visitas da ACT resultam de denúncias ou de uma visita regular que a ACT eventualmente faça com este objetivo precisamente de detectar estas situações? E eu gostaria também de perguntar se estas propostas que são apresentadas, quer na proposta de lei do Governo, quer nos projetos de lei, designadamente estes novos mecanismos, vão ao encontro daquelas dificuldades que têm sentido ao tratar estas matérias e, portanto, era importante percebermos essa questão. Outra questão, também apenas só para reforçar e para clarificar. Naturalmente que os projetos de lei em apreciação e a proposta de lei sobre a matéria das desigualdades vão ser coordenados neste grupo de trabalho e, portanto, não vamos estar a criar mecanismos ou mais mecanismos porque ou que venham, de certa forma, estar num diploma e noutro, porque o objetivo é precisamente coordenar as iniciativas e criar um mecanismo, uma legislação única. Relativamente pareceu-nos, de facto, agradecemos esta questão do conceito de remuneração, esta preocupação, porque é, de facto, fundamental esclarecer. Verificamos muitas vezes que existe essa dificuldade quando se usam terminologias diferentes, porque de facto quando nos referimos à retribuição estamos a falar não propriamente da questão da remuneração e, portanto, é importante clarificar e adotar aquele que é um mecanismo que seja referência à retribuição e que seja referência. Portanto, concordamos também com o aspecto que referiu. Outra, relativamente às matérias da parentalidade. Eu gostaria de chamar a atenção a que este Grupo Parlamentar, PST, desde a anterior legislatura, que tem vindo a fazer e propôs, e foram, juntamente com o Grupo Parlamentar do CDS, foram elaborados um conjunto de iniciativas que resultaram de alterações ao Código de Trabalho, precisamente no sentido de reforçar as questões da parentalidade, a conciliação, porque esta é uma matéria que é, de facto, relevante, desde logo pelo problema demográfico que atravessamos
no nosso país, da Europa, mas também no nosso país. E eu também gostaria de ouvir uma opinião, se fosse possível, da ACT relativamente a estas alterações que foram efetuadas e cujo prazo de implementação ainda é curto, porque designadamente a questão da flexibilidade na parentalidade, se têm conhecimento de como tem funcionado, se contribuiu efetivamente para uma maior participação do pai na questão da utilização da licença de parentalidade e portanto, como essa alteração foi bastante recente, também importa, por vezes, não só estarmos a criar mais legislação, mas monitorizar aquilo que são as alterações que foram efetuadas, e parece-nos que esse é um aspecto relevante para decisões futuras. Não tenho propriamente mais questões a colocar, aguardamos o envio dos elementos que referiram relativamente às iniciativas em concreto que diz respeito à parentalidade, sendo que elas são, como sabemos todos, inúmeras, mas não posso deixar de felicitar a ACT pelo trabalho que desenvolve e de mais uma vez agradecer a disponibilidade e a forma objetiva e da nossa parte, este grupo parlamentar, consideramos fundamental para ajudar a esclarecer as questões que aqui estão em apreciação. Muito obrigada.